Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é pauta de muitas discussões quando nós falamos em relação a finanças pessoais. Qual seria o salário ideal para um brasileiro viver bem no Brasil? Qual é o seu nível de riqueza comparado com as demais pessoas? O que você ganha hoje de salário, remuneração, seja através da sua ocupação principal ou fazendo renda extra, comparado às demais pessoas do Brasil? Aonde é que você está? Em qual nível você está? R$ 5.000 é um salário ideal? Quem ganha R$ 10.000 é uma pessoa que é considerada rica? São esses e outros questionamentos que surgem quando a gente fala de qual é a renda ideal para você. Primeiro, vamos definir quanto ganha cada classe social aqui no Brasil. Esses dados estão espalhados aí pela internet de várias formas. A gente tem o IBGE, a gente tem dados do governo, mas eu decidi pegar os dados aqui do blog Infomoney, né, que é um blog já conhecido, tem grandes páginas aí na internet e está atualizado aí até o ano de 2022. Segundo essa classificação que eu encontrei da Infomoney, do blog Infomoney, nós temos as seguintes classificações. Classe A, os mais ricos, que correspondem a 2,8% da população. Eles têm renda superior a R$ 22.000. A classe B, que corresponde a 13,2% da população. Eles têm renda entre R$ 7.100 e R$ 22.000. A classe C, que corresponde a 33,3% da população, eles têm renda domiciliar entre R$ 2.900 e R$ 7.100. E a classe D ou E, que corresponde a 50,7% da população, tem renda domiciliar de até R$ 2.900. Esses dados que eu passei para vocês nos traz um panorama da realidade financeira dos brasileiros. Vamos pegar esses dados e fazer comparação entre as remunerações em todo o país, por região, por estado, ou comparar também aos demais salários. Por esses dados que eu acabei de passar para vocês, é possível a gente perceber que 83,3%, quase 84% da população, elas ganham até R$ 7.100. Mas como seria o seu salário quando comparado ao salário das demais pessoas no país? Existem alguns sites na internet que é possível a gente fazer a comparação da sua renda em relação às demais pessoas do país e também com relação a outras profissões. Eu gostaria de colocar alguns desses valores para a gente analisar aqui juntos. Existem vários sites desses aí, vocês podem encontrar e ficar aí fazendo as simulações, brincarem aí à vontade. Esse site especificamente eu gostei bastante porque ele, além da comparação de renda, ele faz também outras comparações. Vamos dar uma olhada? Se o seu salário aqui for de até R$ 2.900, que é ali da classe D e E. Bom, vamos supor que você viva no estado de São Paulo, né? Vamos dar uma calculada. Bom, olha, seu estado está em segundo lugar no ranking de rendimento médio do país, então ele tem um rendimento médio de 2.478, é uma remuneração média já elevada, fica em segundo lugar. Se você vive no estado de São Paulo e ganha até R$ 2.900, você ganha mais do que 63% das pessoas do seu estado. E comparado com o Brasil, com o restante dos brasileiros, você ganha mais do que 71% dos brasileiros. Ou seja, você tem uma remuneração muito boa comparada com os demais brasileiros. Olha o que interessante, a outra comparação que é feita. Olha, o seu salário, se for de até R$ 2.900, né, a sua remuneração, isso aqui é renda familiar, tá, gente? Não é só salário, tudo aquilo que você faz no mês. Se for de até R$ 2.900, ele corresponde a 6,58% do salário base de um deputado federal. Mas não, você é uma pessoa que é casada, já somou a sua remuneração aí com a do seu esposo, com a da sua esposa, juntos vocês já estão ganhando R$ 7.100, vocês moram ainda lá no estado de São Paulo. Vamos ver? Bom, primeiro, a constatação que nós temos é que você ganha mais do que
93% dos brasileiros se você ganha R$ 7.100. Você ganha mais que 90% das pessoas do seu estado. Agora, em comparação ao salário de um deputado federal, aumentou. Você que ganha 7.900, né, seja sozinho ou lá o rendimento do casal, você agora possui uma renda que é equivalente a 16,1% do salário de um deputado, do salário base de um deputado federal. Se você ganhar R$ 10.000, você tem uma renda que equivale a mais de que 96% dos brasileiros. Você ganha R$ 10.000 e vive no estado de São Paulo, você ganha mais do que 95% das pessoas do seu estado. E vamos ver como está o seu salário em relação ao de um deputado federal. Bom, com R$ 10.000 agora o seu salário equivale a 22,7% do salário do deputado federal. É pouco mais de 1/5, né, de um salário do deputado federal, né? Quase 1/4, né? Segundo os dados que eu passei para vocês, 84% dos brasileiros estão ali na classe, dentro da classe C, D e E. Vamos analisar alguns dados aqui, baseado na renda desse pessoal, que vai até R$ 7.100. E para isso, eu fiz um orçamento aqui resumido de um casal, né, um casal jovem, que ainda não tem filhos, e que está aí incluso dentro dessa classe C, D ou E, ou seja, ganha até R$ 7.100 por mês, certo? Vamos então a essa análise. Aqui nós temos um casal da classe D e E, e eu coloquei alguns gastos aqui como moradia, R$ 800, alimentação, água, energia, internet, gás, vestuário, celular. Enfim, tem alguns valores aqui que eu coloquei médio e também baseado na região que eu estou, que é o estado do Tocantins. Obviamente, esses dados são diferentes de acordo com a região. E aqui eu quero saber a opinião de vocês, né? Façam aí com os dados de vocês. Considerando os dados que eu coloquei aqui, esse casal, ele gastaria, né? Ele teria que ter uma renda ali pelo menos de R$ 2.765. Esse orçamento aqui, ele não está considerando investimento, somente as despesas. O que vocês acham para um casal sem filhos, que tem esse perfil de gastos aqui? Tem lazer, tem algumas despesas aqui que eu sei que não foram incluídas, mas aqui eu coloquei o que eu considero essencial. Todo casal ali vai ter. Obviamente, se a gente dá uma pensadinha, uma analisada, vai aparecer outros gastos aí. E aqui não tem o principal, né, que é nenhuma reserva de emergência e nem um investimento. Quando a gente fala então de um casal que está incluso na classe C, que já ganha mais de R$ 2.900 e ganha ali até os R$ 7.100, nós aumentamos aqui os gastos, né? Temos a moradia, alimentação, água, energia, internet, gás, vestuário, celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, plano de saúde, lazer. Lembrando que financiamento de veículo eu coloquei aqui, né? Vamos supor que esse casal que tem um veículo, um único veículo, seja um carro popular, usado, né? Provavelmente para ter esse valor de parcela aqui, é um carro usado, um carro de 40 mil, 35 mil reais, enfim. E seria esse o total dos gastos que esse casal teria por mês só com a manutenção, só com gastos essenciais, gastos de manutenção, R$ 5.545. E esse casal já está dentro da classe C, né? Como vocês olharam, viram nos dados anteriores, já ganha muito mais do que a maioria dos brasileiros. Esse era um conteúdo que eu queria muito trazer, até porque eu fiz um vídeo sobre 7 passos para sair da pobreza. Bom, eu dei algumas dicas lá, você pode procurar aqui no canal, vai estar disponível. E hoje eu percebo que também é difícil, fica difícil às vezes achar a definição exata ali do que é a pessoa que tem a remuneração que é considerada pobre. A gente está com um padrão muito alto, ou talvez distorcido, principalmente aí por causa das redes sociais, que falam de ganhos, né, que evidenciam, ou pelo menos as pessoas mostram ganhos muito grandes, remunerações, 10, 40, 50, 100 mil reais. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos aí na internet de pessoas que ainda estão na faculdade, falando que almeja ganhar 50 mil reais mês, 100 mil reais mês. Eu não sei se são vídeos sérios, enfim, mas isso é uma
uma polêmica, né? Sempre há muita discussão quando a gente vê esses tipos de vídeo, porque muita gente fala que é fora da realidade, enfim, e às vezes a gente vê isso na internet, vê jovens de 16 anos aí comprando sua Porsche, comprando seu carro, cara que não tem nem 30 anos já multimilionário, e só talvez isso não seja a realidade de 99,9% dos brasileiros, né? Se a gente dá uma analisada, talvez, né? Isso não seja a realidade da maioria das pessoas que você conhece ou que virá a conhecer. Então, o que é realmente uma pessoa que é considerada pobre? Qual é a remuneração? Me digam aí vocês. Por outro lado, nós temos também um outro extremo, que é a pessoa que ganha ali até R$ 2.900, portanto, estaria inclusa ali na classe D ou E, e ela acha que simplesmente se ela dobrar o valor desse salário, ela será rica. Ou ela terá uma condição muito diferente, né? Muito diferente daquilo que ela tem hoje. A gente tende a ter essa percepção muito distorcida, principalmente quando você ganha muito pouco, você ganha um salário mínimo, aí você vai para um salário e meio, 2 salários, aí você chega em 2 salários e fala, cara, quando eu dobrar isso aqui, eu estou muito bem, eu não preciso ganhar mais nada. E normalmente a gente tende a pensar dessa forma porque a gente está pensando com o eu de hoje. A gente não tem a visão, a gente não tem nem a capacidade de imaginar quais seriam os gastos que eu teria se eu tivesse uma remuneração o dobro da minha atual. Se isso não for algo que é palpável para você, você não consegue fazer essa análise. Você simplesmente acha que se você é uma pessoa que ganha R$ 2.900 hoje e dobrar o salário, você simplesmente vai ter uma condição excelente, porque você não consegue visualizar isso de uma outra forma. Algo que pode te ajudar a não ficar tão distorcido da realidade é você fazer um orçamento. Como os gastos que eu coloquei para vocês aqui, isso aqui não é nenhum orçamento, foi só um exemplo. Mas você coloque lá os seus gastos, coloque lá o que você teria. Olha, hoje eu tenho uma remuneração de R$ 2.900. Qual seriam os meus gastos se eu teria uma remuneração dobro disso? Coloque os seus gastos lá. Quais são as despesas? Tenta imaginar. Eu sei que é muito difícil, eu falo isso por testemunho próprio, que é muito difícil você imaginar, mas quais são os gastos que você não faz hoje, porque você simplesmente não tem dinheiro e você não quer se endividar, ou enfim, não conseguiria pagar e não faz. E aí você vai ter uma ideia de qual seria o salário ideal para você. Aí você terá uma ideia que talvez, se você dobrar o salário que você ganha hoje, talvez você não seja uma pessoa ainda que tem uma boa remuneração. Ou talvez, se você dobrar o seu salário hoje, você ainda não ganha o suficiente para ter o estilo de vida que você deseja. Porque tem muita gente que não quer, de fato, ficar muito rico e tal, ele só quer ter um estilo de vida. Olha, para mim, eu tendo carro X, morando na casa assim, tendo a comida assim, podendo sair, fazer tais viagens, tá bom, eu não preciso de mais do que isso. Então é um jeito franco, sincero e honesto com você mesmo de fazer essa avaliação. Faça você, coloque lá os gastos que você teria, o seu eu do futuro, o que você teria de gastos se tivesse essa remuneração. Aí você vai ter uma ideia muito mais precisa daquilo que você precisa ganhar, daquilo que você precisa ter de renda para que seja o ideal para você. E é tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam, comentem, compartilhem, para que vocês me ajudem a trazer mais conteúdos assim para vocês.